Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos lhe responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isto para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde ia, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiam com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuiu. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então disse o outro: não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. Estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então estamos acompanhando, nós também, depois da ressurreição, da festa, que no seu núcleo, nas igrejas, nas cerimônias, ainda continua sendo cristã, no sentido que ela é anunciada. Já quando se acende o fogo fora da igreja, se leva na igreja, se acende o círio, ele é a luz que ilumina todo o homem que vem a este mundo. Por quê? Nele estava a vida,
e a vida era a luz dos homens. Este é o princípio básico. E naquele homem estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Já muitas vezes nós temos explicado como é que na vida normal nós somos levados pelos instintos vitais. Que se nós não compreendermos isto no cristianismo, me desculpe, seja eu como vocês, não temos entendido absolutamente nada. O cristianismo pode ser igual a qualquer outra forma religiosa. Pode ser uma busca sincera, mas se nós não entendermos que o caminho daquele homem é o caminho da vida, que começa na criação do mundo. Nele estava a vida, e a vida deu começo ao mundo, que depois, se nós analisarmos nisto, a ciência deveria nos ajudar a descobrir como se desenvolve a vida vegetal, a vida animal, e aí por diante. E depois vem a vida humana. Não interessa se foi preciso bilhões ou milhões de anos para a formação do universo. Interessa o caminho da vida. A nossa própria existência humana começa um tiquinho, invisível, no ventre materno. Aí começa o desenvolvimento. Imagina vocês o universo inteiro gerado por Deus, porque nele estava a vida. E tudo isto foi criado por Ele. O Verbo. Está muito claro. O Verbo, que era Deus, estava junto de Deus, Ele era Deus. Tudo foi criado por Ele. Primeiro ato de fé. Primeiro ato de fé. Por que de fé? Porque você acredita naquilo que lhe é revelado. Depois, humanamente, cientificamente, você poderá descobrir como foi criado. Se nós analisarmos todas as coisas humanas, a gente fala, criou isto. A criação não é verdade, não é. Criar é, repito, do nada. Isto se chama criação. É do nada. Você pode criar uma obra de arte, etc., mas você tem alguma coisa. Então a criação é do nada. Então, eu insisto mais uma vez, repetindo, os nomes que a gente dá a Deus, se vocês veem todas essas brigas, não? Os judeus que não poderiam dizer em público o nome de Javé, somente no Santo dos Santos. Allah, Allah Akbar, Allah é grande, todas estas formas religiosas. O que acontece? Mas quando Deus quis se manifestar mesmo ao mundo, e mandou Moisés falar ao faraó, a maior potência da época, que dominava os israelitas, escravos, para libertar o seu povo. Mas eu vou libertar o meu povo em nome de quem? É uma piada. Em nome do nosso Deus. Mas o vosso Deus? Vocês têm Deus invisível? Os nossos deuses aqui têm uma forma humana. Ele criava as formas, por isso que antigamente, e agora um pouquinho os crentes,
Diz que a gente adora as imagens. Besteira. Ninguém adora uma imagem, se tiver bom senso. Ninguém adora ou fica abraçado com a fotografia quando vai dormir à noite, não é? Da mãe, do pai, da namorada, não é? Ou é assim? Lelé da Cuca, não é? Mas a fotografia é uma coisa boa. Mas ainda agora que estamos na época da imagem, tudo se mostra por fotografia, vai lá, entendeu? É uma coisa boa. É uma lembrança. Depois, isto pode suscitar o afeto, pode dar credibilidade, e aí por diante. Mas ninguém adora. Mas antigamente, eles tinham os deuses, que faziam estátuas e colocavam comida. Tanto que tem aquela história, agora não lembro bem, de um profeta, e na Babilônia, que dizia que os deuses deles comiam, bebiam, porque... Você sabe a história, né? E o profeta desafiou, disse que comia, bebia, porque colocava as comidas lá, o dia seguinte não tinha mais nada. E o profeta muito esperto, sabendo que eles não comiam, bebiam coisa nenhuma, falou, tudo bem. Então colocou cinza no chão, falou, tudo bem, coloca a comida e amanhã a gente vai voltar. Voltaram, não tinha mais nada. Mas tinha os pás em cima da cinza, que levava a uma abertura escondida, de onde os sacerdotes com a família, etc., subiam para comer as comidas que eram dadas às estátuas. Então, eles acreditavam nessas estátuas como deuses. E isso é o erro. É gravíssimo. Por quê? São obras das nossas mãos, não são superiores ao homem. Também pela própria dignidade do ser humano. Não podemos adorar aquilo que nós criamos. Tá? E aí, quando se apresentou ao faraó, disse, qual é o Deus? Seu Deus. E Moisés perguntou, quem que eu falo que é você? Aquele que é. Esse é o Deus. A vida. Ele é a vida. Ele é a vida. E o verbo que era Deus, que era a vida, se fez carne. Então juntou, quando ele se fez carne, a vida de Deus, a vida humana, que é criada. A nossa vida é criada. E ele juntou a sua vida divina à sua vida humana. E nós temos, aí sim, o Deus invisível. Em Cristo, sim, se faz invisível. E através das suas obras, através dos seus milagres, ele testemunhou claramente que a vida estava nele. Se vocês lembram, quando ele estava no barco, e chegou uma tempestade, e ele dormia. Humanamente, os apóstolos apavorados, a água estava enchendo o barco, acordaram ele, você está dormindo aí? Ajuda a tirar a água daqui, pelo amor de Deus. Ele levantou, ele era o Senhor da natureza. É o Senhor do universo. E os apóstolos falaram, quem é este ao qual até os ventos e os mares obedecem? Então, o Deus invisível, por quê? Porque nós não podemos ver com os nossos olhos. Se fez visível. Então, aí sim, quando a gente medita, porque fica a cruz, que olhando lá, nós
estamos enxergando Deus. Olhando Cristo na cruz, nós estamos vendo Deus. Muitos me perguntam, o que você faz quando está rezando? Eu fico vendo Deus. Conhecendo o Evangelho, fico pensando a vida dele. Trago na minha mente todos os fatos dele. A gente fala, mas eu não consigo me concentrar. Não precisa fazer um esforço para se concentrar. É só lembrar. E aquilo, no lugar de pensar besteiras, pensa em Deus. Fisicamente, ele é visível. O invisível se fez visível. O que não podia ser tocado em Cristo foi tangível. Como a mulher que estava doente e falou, se eu tocar pelo menos a veste dele, eu serei salvo. Conseguiu no meio da multidão tocar a veste dele, ele foi salvo. Então, quer dizer, é algo real. O nosso Deus cristão não permaneceu Allah Akbar. E você sabe que os muçulmanos vieram 600 anos depois de Cristo. Quer dizer, eles já conheciam os evangelhos, conheciam a tradição cristã, conheciam tudo isso. Mas na ideia deles, como na ideia exatamente de muita gente e de nós mesmos, que depois nós veremos um pouquinho a consequência desse Deus que se faz homem visível na nossa própria vida. Então, os muçulmanos dizem, não é possível que aquele homem seja Deus. Porque ele é muito grande, não cabe dentro de um homem. Como é que um Deus pode ficar numa miséria humana? Como é que Deus pode estar num corpo que se desfaz, é destruído pela doença? Gente, me diga vocês. Como é que Deus pode estar num corpo que se desfaz, podridão, embaixo da terra? Esse é o grande problema. Mas até pelas próprias leis da natureza, como é que a vida está numa semente que se desfaz? Se na semente que se desfaz existe a vida e brota uma planta, gente, a mesma coisa pode acontecer conosco. Quando um corpo se desfaz, é destruído pela doença, a vida, se existe dentro de nós, ela vai brotar para dar uma nova vida. Compreende? Mas isso tinha que acontecer na pessoa de Cristo. Então, como ele era a vida e manifestou durante o seu caminho na terra, que é no Evangelho de hoje, ele lembra, primeiro, porque não veio por um acaso, gente. Às vezes a gente pensa que Jesus Cristo apareceu lá, uma historinha bonitinha, não é? Como historinha de fadas, de coisa. Não. Ele foi preparado durante séculos. Durante séculos. O próprio Davi, que fala na primeira leitura, que fala São Pedro, Davi foi 1000 anos antes de Cristo. O meu corpo não verá a corrupção. Mas se Davi morreu e viu a corrupção, o que ele falava? Falava do descendente do seu corpo, que seria Jesus Cristo, que entrou no sepulcro e não pode ser corrompido pela morte, pela destruição. Por quê? Exatamente porque ele era a vida. Então a ressurreição, como sempre repito,
se nós analisarmos bem e acreditarmos, é um fato científico. Por que científico? Porque comprovou aquilo que ele já havia dito muitas vezes. O que é a ciência? Galileu nos ensina que começou a ciência prática do mundo moderno. Tinha as teorias, já a mudança imensa, que teve tantas brigas, e também Galileu, coitado, foi excomungado, quase teve que viver recluso o resto da vida, porque era o Sol que girava ao redor da Terra. Se nós olharmos na nossa ignorância, de fato, o Sol vai ali, faz o giro, se põe, é ele que gira ao redor da Terra. Mas não foi Galileu que descobriu como princípio que era a Terra que girava ao redor do Sol. Foi Copérnico. Só que o Copérnico não tinha os meios de demonstrar. E Galileu descobriu, sei lá como é que chama, o aparelho para mostrar exatamente que a Terra girava ao redor do Sol e colocou aquele princípio da ciência. A ciência é um princípio verificado. Então a morte e ressurreição de Cristo, por isso que eu digo, palavras nossas, humanas, é científico. Ele anunciou que iria ressuscitar, se entregou à morte. Ele mesmo falou, ninguém me tira a vida, eu tenho o poder de entregar a minha vida e de retomá-la quando eu quiser. Gente, ninguém fala desta maneira, em religião nenhuma, me desculpe, se fala desta maneira, gente, em lugar nenhum, e nem nas nossas igrejas, não é dito? Nem nas nossas igrejas. Nós muitas vezes estamos acreditando no vazio absoluto, no sentimentalismo assim. Não é. É real. Que depois você quer acreditar, acredita, não, como também os apóstolos, não é que acreditaram logo, não é? Quando Jesus perguntou, por que vocês estão tristes? Aconteceu que o Jesus de Nazaré foi potente em obras, mas somos sacerdotes, o crucificaram. É verdade que algumas mulheres nos deram um susto. Como assim? Um susto do quê? Porque elas foram ao sepulcro e não encontraram o corpo. E falaram que ele está vivo, então deram susto. Porque falaram que ele estava vivo. Até os apóstolos, depois, as nossas foram lá e acharam a coisa do jeito que as mulheres falaram. Deram mais um susto. Mas ele, ninguém o viu. Ele estava lá presente. Quando ele abençoou o pão, eles reconheceram que estava vivo. Então não foi tão simples. Não foi no embalo que foi anunciada a ressurreição de Cristo. Foi testemunhada no meio da dúvida, humanamente admissível. Então a vida não podia ser dominada pela morte. Mas assim como todas as coisas, a vida domina a morte. Eu lembro, eu era criança, o susto, vocês não lembram, aqui também no Brasil teve muita repercussão, quando lançaram as bombas atômicas. O susto, depois da bomba atômica, que a destruição do mundo estava para vir. Depois de um mês começaram a ver a grama que brotou de novo. Então, a bomba atômica não destruía, e não tem poder de destruir a Terra. Então, isto, fisicamente.
Então a morte não pode dominar a vida. E a vida que domina a morte. Mesmo que aparentemente haja os sintomas da morte. Conclusão para a nossa fé. O que acontece? Disse para vocês que olhando Cristo, sobretudo na cruz, olhar, não precisa pensar em nada, é só olhar. Pode ser que é verdade, mentira, tudo bem. Aí o problema é seu. Se você acredita que Ele é o Deus, olha, não acredita, fica aquela historinha de caçapava, não? Sabe? Me contaram. Que um japonesinho entrou lá na matriz. Já contei outra vez, Cristina, lembra? E entrou na matriz aqui de Caçapava, e lá no canto ficava a imagem de Nossa Senhora das Dores. Não tem, João? A senhora ainda está lá, guarda ainda lá, na lateral, com 7 espadas. E a criança não sabia, perguntou para o pai, quem é aquela mulher lá, com 7 espadas? É que ela sofreu muito, sabe, mataram o filho, etc. Coitadinha dela, pai, puxa, deve ter sofrido mesmo muito. Aí foi mais para frente, lá no alto, na matriz, tem um triângulo com o olho, não tem? Falou, pai, o que é aquele olho lá? Não, aquele é o pai do filho, da mulher que mataram lá. Com um olho só? Que pai, putz. Aí abaixou os olhos e você viu a cruz. Falou, pai, é aquele lá na cruz. É o filho daquela mulher, quer dizer. Pai, mas que família. Pai, que família. Entendeu? Uma com 7 espadas, o pai com um olho só, o outro na cruz. Mas é visível. É visível porque exatamente quando ele se fez Deus. Agora estou voltando ao princípio que nós anunciamos. O Verbo se fez carne. Quando Deus se fez carne, assumiu a natureza humana, Ele desposou a natureza humana. É verdade que se fala que Deus tanto amou o mundo que entregou o próprio Filho para que o mundo fosse salvo por Ele. Eu vou um pouquinho além disso. Cada um de nós, humanamente, ama aquilo que cria, não é? Pode ser uma besteirinha de criança, mas sai de quem mexe naquilo lá, não é? Deus criou o mundo. E não criou à toa. Tem uma finalidade o universo. Deus criou o ser humano e não o criou à toa. Tem uma finalidade o ser humano. E como era coisa dele, ele tinha que vir para eliminar os males que estavam naquelas criaturas que ele tinha criado. Ou estou falando besteira? Acho que não. Quem de vocês tem filhos, gera os filhos. Acontece uma doença nos filhos. O que vocês fazem? Joga no lixo? Parece crueldade, não é? Mas não é, é amor. Vocês cuidam dos filhos. Isto as próprias leis da vida, da natureza, gente. Então, se Deus criou o universo, Ele ama o universo. Porque criatura dele. Se Ele criou o ser humano, esse ser humano adoeceu.
com aquilo que a gente chama de pecado, que é muito mais daquela estupidez de pecados que nós falamos. Coisinhas erradas, isto e aquilo, já falei muitas vezes, aquilo é sentimento de culpa. Mais fruto da nossa vaidade, do nosso orgulho, que achamos que não deveríamos fazer aquilo, não é? Da nossa infantilidade. Puxa, mas eu deveria ter feito aquilo. Compreende? Então ele se fez homem e ele tinha que sarar a humanidade. E como poderia sarar a humanidade se o último dos males que atinge a humanidade é a própria morte? Assumindo todos os males sobre si. Porque ele era vivo para destruí-los em si. Este é o segredo da cruz, porque com o corpo de morte, onde estão os males da humanidade, ele injetou outra vida, porque mesmo que não existisse o pecado no mundo, mesmo que não existisse a morte biológica do mundo, Cristo teria vindo por quê? Porque na vida humana ele tinha que trazer a vida de Deus. E injetar na humanidade esta vida de Deus. Exatamente no momento da cruz. Que a gente se une a Deus. A angústia de Cristo, já falei muitas vezes, eu repito, porque eu repito todo dia para mim. Meu Deus, por que me abandonaste? Por quê? Naquela angústia, não é Ele que sofre. Somos nós nele. E como Ele assumiu os nossos males, Ele sentiu o que é angústia. Ele não precisava sentir, mas ele sentiu os nossos medos, os nossos erros, o mal que nos provocamos, do universo inteiro. É assim. E não é difícil entender isto, pelo menos na minha lógica, eu sou muito matemático, muito lógico. Porque nós temos uma dimensão espiritual dentro de nós, que é o nosso cérebro. E o nosso corpo, se ele for desligado do cérebro, se dá um AVC, por exemplo, e perde a conexão, vamos dizer, desta parte do corpo com o cérebro, você pode cortar, amputar, o que quiser, que você não sente nada, porque não passa pelo cérebro. E Cristo é o Verbo. É o cérebro do universo. Gente, é o cérebro do universo. E a sabedoria do universo, que criou o universo, ele não perdeu. Mesmo que estava na cruz, tudo isso estava dentro dele. Ele era a vida que deu início e princípio a todas as coisas que existem. E mesmo que seu corpo fosse destruído, eles não conseguiram destruir Deus que estava dentro dele. Esse, então, o acontecimento natural, cientificamente provado, porque ele apareceu aos discípulos. E provou que aquilo que ele tinha falado, que o Filho do Homem iria para Jerusalém, seria entregue aos sacerdotes, seria morto e crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Foi uma hipótese que ele deu. E depois provou com a vida. E as primeiras leituras, São Pedro fala claramente. Aquele que vocês mataram, Deus o ressuscitou dos mortos. Naturalmente, pelas próprias leis da natureza de Deus.
onde a vida vence a morte. E como a vida de Deus se juntou à natureza humana, a natureza humana, destinada à ressurreição, vai participar da natureza de Deus. Ele participou da natureza humana para que a nossa vida humana participe da natureza divina. Gente, esse é o anúncio do Evangelho de Cristo, a famosa Boa Nova. Se você acredita que o teu ser está enxertado nele e ele está enxertado em você, você tem esta esperança, que ser este futuro, mesmo que for estraçalhado, mesmo que for caluniado, mesmo que for acabado, separado de todos os seres, você não está vencido. Porque ninguém pode vencer a vida. Se o teu cerne for a vida, se o teu cerne, religiosamente falando, que não é religião nenhuma, for as coisas da vida, aí haja ladrões, haja enganadores, haja homicidas, haja tudo isso aqui, vão dominar vocês. É o primeiro princípio de liberdade. Vai um caminho da nossa existência. Se perseverarmos até o fim, crer nisto, veremos como os apóstolos viram, não se afastaram de Jerusalém e viram o Cristo ressuscitado. Se nós acreditarmos nisso na nossa vida, apesar das atrapalhadas da nossa vida, nós veremos o Cristo ressuscitado em nós. Nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Creio que os